Hoi fena pripechik, breita feiern, und ich tu bis heis, und der Rebellieren, de kleine Kinderlach, dem alle beis. Pegou pesado. Minha canção de Niná, minha avó, você costumava cantar? Costumava cantar. Ladies que pale mais ningalê. Minha avó que você conheceu. Conheci com muito prazer. Lechaim, lechaim. Agradecemos a Deus pela bebida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri agafen. Amém. Sabe que esse vinho, ele tem um nome muito, muito peculiar. É um vinho kasher da Califórnia, chama Mensch. É uma das palavras que eu mais gosto do judaísmo. É do dialeto Yiddish e ela significa, em português, ser gente. A gente vê muitas pessoas que querem ser religiosas, espirituais, só que elas esquecem um ponto muito simples: ser gente. Hoje a gente está numa edição muito especial. Normalmente vocês veem a galera aqui cozinhando, mas hoje nós estamos em volta do fogão, uma conversa diferente. Estamos recebendo aqui o Rabino Dudu, grande celebridade das redes sociais. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Hoje nós vamos fazer um papo filosófico sobre comida. Também é judaísmo, também é culinária, também é comida judaica, também é comida kasher. O que é comida judaica para você? Em primeiro lugar, eu queria agradecer esse convite. É um grande prazer poder falar sobre judaísmo e comida. Porque sempre na minha cabeça, a comida nunca foi só um detalhe no judaísmo. Eu diria que a comida é a essência do judaísmo. Então, enquanto muitas religiões e filosofias mais espiritualistas costumam condenar os prazeres materiais, quando você se aprofunda na Kabbalah, que é a mística judaica, você vê justo o contrário. Existe uma frase do Talmud da Babilônia, um dos estudos mais antigos do judaísmo, que fala a seguinte frase, eu vou falar em hebraico e traduzir para o português. En kiddush ela bemakom seudá. Não há santidade se não tem comida. E eu vejo muita gente às vezes reclamando e falando, a galera foi pra sinagoga só pra comer. Ninguém tá nem aí com a reza, ninguém tá nem aí com a espiritualidade. E quantas pessoas não falam isso na família também, né? O cara só vai na casa daquele lá só pra comer, veio pra comer. Exatamente. E agora, esse só pra comer, o que a Kabbalah quer nos ensinar? E eu vou contar uma pequena historinha que eu acho que ela ilustra e é de umas histórias que eu mais gosto da tradição judaica. Uma vez chegou um homem devoto a Deus, muito ortodoxo, muito religioso. E ele costumava rezar para Deus todos os dias. Então ele pegava o seu livro de orações e ele começava a ler e conversar com Deus e se espiritualizar e entrar em transe. Mas ele chegava no final e ele nunca encontrava Deus. Ele se sentia muito chateado porque ele falava assim, eu rezo e Deus nunca fala comigo. E ele resolveu ir para o mestre judaico dele. E ele resolveu fazer essa pergunta. Quando finalmente eu vou chegar em Deus? E o rabino respondeu para ele da seguinte forma. Sabe quando você chega em Deus? Depois que você fica lá horas e horas, você fecha o teu sidur, você fecha teu livro de orações, dá um beijo nele, conforme o costume judaico, e vai tomar o teu café da manhã. É lá que você se encontra com Deus cara a cara. As pessoas têm a tendência de achar que Deus se encontra nos mundos espirituais. Porém, é impossível uma pessoa, através de todo o esforço filosófico e teológico, chegar à compreensão de um Deus infinito. A beleza do mundo material é que, pela sua simplicidade, eles conseguem conectar a pessoa de uma forma muito mais sentimental com a essência de Deus. E aí você vai perguntar, então para que precisa rezar tanto? Porque através da tensão intelectual, a pessoa consegue chegar à humildade de entender que ele nunca vai chegar lá. E um pequeno prato de comida, um simples copo de vinho, te conecta com a essência de Deus mais do que a Bíblia, mais do que qualquer livro. Então o judaísmo sempre acreditou que os prazeres e os pequenos prazeres materiais, eles têm um poder e uma energia espiritual infinitamente maior do que os mundos espirituais. Uau! Lechaim, uau! Vamos pro Mensch Tinto agora? Vamos ler. Ele é um Zinfandel. Vamos ler aqui. Da Califórnia também. Também da Califórnia. Falando em aroma, né? Eu tenho um problema. Os degustadores, eles têm muita memória olfativa. E eles conseguem ligar aquilo que eles cheiraram aqui. Relva, apricot. Eu, pessoalmente, lembro muito de lugares. Uma vez eu tive uma experiência
gastronômica, que fui numa fazenda que fabricava queijos, e eu senti um cheiro de um queijo. O cara que fazia o queijo, ele falou, não, a gente acredita que nessa maturação aqui tem um aroma muito forte de pimentão. Então o que me lembrava? Minha avó fazia o pimentão em cima do fogo. A casa toda cheirava pimentão. Ao sentir o cheiro de pimentão, eu não lembrava do pimentão, eu lembrava da minha avó. Da tua avó. O olfato, ele tem um sentido muito mais profundo do que ele parece. E, obviamente, a comida, né, ela está muito relacionada ao olfato. Os 5 sentidos, eles são as 5 maneiras, os 5 instrumentos do ser humano se relacionar com o mundo lá fora. A palavra respiração, que é neshima, são as mesmas letras da palavra alma, que é neshama. A alma, ela está extremamente ligada com o olfato. Por isso você pode ver até experts de relacionamento sabem hoje em dia que muito mais importante do que a beleza, o cheiro da pessoa, o cheiro natural da pessoa, não estou falando do cheiro de um perfume, é algo que está muito relacionado com a essência da pessoa. Quando uma pessoa morre e a sua alma vai para o céu, ele será cobrado de apenas uma coisa. Deus vai virar para ele e vai falar: por que você não usufruiu de cada prazerzinho que eu coloquei no mundo material? Algumas pessoas acham que o que significa ser uma pessoa espiritual? Se isolar do mundo material, se isolar da comida. Vem o judaísmo e sempre pregou o contrário. Então uma pessoa que por algum motivo ela se afasta do mundo material, querendo se conectar com Deus, é como se ela estivesse dizendo: olha, Deus não tem nada a ver com esse mundo. Deus está lá em cima, está no céu. A terra é nossa. O judaísmo fala: a única forma de você se ligar de forma íntima com Deus é justamente através do mundo material. Então eu gostaria de finalizar com algo que eu venho pensando muito ultimamente. A gente pode perceber claramente que a nossa geração está muito relacionada com a gastronomia. E hoje em dia virou uma arte. Tem pessoas que fazem viagens, né, com o único intuito de mas comer. Todo mundo sabe que em restaurantes. O único intuito de viajar é comer. O resto, eu fui lá para ir no museu. A gente sabe que, enfim, muito legal. Só que as memórias são as memórias gastronômicas. São as memórias gastronômicas. Enquanto gerações passadas buscavam a verdade em Platão, em Aristóteles, em grandes religiões, como se a verdade ela sempre fosse algo além do mundo material. Nós estamos nos aproximando de uma época na qual a gente percebe que Deus, ele está dentro de cada pequeno prazer. Uma vez você me ensinou, eu gostei muito dessa frase, lembra, mas a gente estava conversando, eu falei pro Mal, qual é a frase mais importante da gastronomia para você? E você me respondeu: respeitar o ingrediente. Certo? Você vai fazer uma salada, você vai fazer tem que trazer o ingrediente. Comida. O que a gente quer quando a gente cozinha, quando a gente fala de gastronomia, é trazer o ingrediente para o seu melhor momento. Respeitar todo o processo, aquilo que começou com o agricultor. Quando aquele produto vai chegar para você, você quer honrar ele. Seja num animal, que você vai honrar ele, seja um vegetal que passou pela terra, que absorveu os nutrientes. A gente sempre quer trazer o ingrediente para esse seu melhor lugar. O respeito ao ingrediente significa que cada um é diferente. Você não vai cozinhar uma cenoura do mesmo jeito que você cozinha um tomate, ou do mesmo jeito que você... Ou seja, cada um tem as suas peculiaridades, e se elas não forem tratadas de acordo com as suas diferenças, elas não vão dar o melhor de si. E você conseguir entender que cada convidado que vem na tua casa tem personalidades totalmente diferentes. Tem almas diferentes, tem espíritos diferentes e tem educações diferentes. Então eu acho que a culinária, ela educa a pessoa que está cozinhando e a pessoa que está se ocupando do cozinhar a conseguir realmente ter uma delicadeza muito maior no tratamento do outro ser humano. Por essa razão, Mal, a gente agradece cada vez que a gente vai comer. O judaísmo, antes da refeição e depois da refeição, faz uma bênção. A gente fala: bendito seja Deus que nos proporcionou esse momento. É muito mais do que agradecimento para Deus. Na hora que eu estou tomando um vinho, quem eu estou agradecendo? Eu estou agradecendo a Deus, obviamente, mas eu estou agradecendo a terra, ao vinhedo, às parreiras, cada um daqueles trabalhadores que colheram as uvas, que precisaram espremer as uvas, que tiveram todo um cuidado especial para depois embalar e esse vinho chegar na minha frente. Se eu tenho essa consciência, no momento que eu vou tomar o vinho, fisicamente o vinho fica mais gostoso. Uau. Então, em vez desse vinho me separar, olha só, ele me une ao resto da humanidade. Uau, L'chaim. Nossa, meu Deus. Olha, Dudu, você vai ter que vir toda semana, porque uma conversa desse nível, com um vinho desse, olha, o vinho
já ganhou outro sabor, Mal, outra coisa. É sempre um prazer estar com você. Você sabe que nossa amizade vem de longo tempo. Eu vim aqui de uma forma totalmente informal, do jeito que eu gosto de vir. Eu acho que essa é a beleza desse programa que vocês estão iniciando agora, que de uma forma gostosa, agradável, aromática, mas principalmente informal, a gente conseguir ter bate-papos tão gostosos quanto esses e tentar passar uma mensagem de vida. Gente, muito obrigado. Sigam o Rabino Dudu nas redes sociais. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, seguir o nosso canal, assina, compartilha com a galera. Dudu, Obrigado, Mal. muito obrigado. Tamo junto. Lehaim! Lehaim, Lehaim. Foco no foco. E ó!